Rádio Camélia está no ar 24 horas. Participem! Então, professor Vanderlei Geraldi, a palavra é sua. Você tem aí 10 minutos, enfim, o tempo que precisar para fazer as considerações acerca desse projeto, que não é que retira, não é, a democracia, eu diria, diretamente das escolas e modifica, e um dos fatos que às vezes a gente não se atenta é que essas escolas deixarão de ter eleições para diretores, né? E aí, se o projeto vai aumentando, vai progredindo, quer dizer, de 2.100 escolas que nós temos no Paraná, 200, se esse projeto se configurar e se realizar, nós já ficaremos, as eleições para diretores já estão comprometidas, na verdade, desde o ano passado, não é? Porque o governo aumentou em um ano, não é, a gestão dos atuais diretores de escola. Este ano, agora a categoria não quer a eleição por não ter condições democráticas de fazer essa indicação, essa eleição, essa discussão democrática no interior da escola, e o governo quer manter a eleição. E esse projeto ainda retira mais e diminui mais a possibilidade, não é, de a comunidade escolar decidir acerca, não é, dos seus próprios gestores, não é? Então, isso complicando ainda mais, não é, a gestão democrática prevista, não é, na nossa Constituição, na LDB, para as escolas brasileiras e paranaenses também. Professor Geraldi, a palavra é sua. Obrigado pela presença já. Bom, obrigado à PP Independente pelo convite para estar aqui. Eu não vou me ater à questão do projeto em si. Eu vou começar com uma coisa que eu sou dos antigos. Detesto a palavra gestão para a escola. Gestão existe na empresa. Na escola existe direção e coordenação. Tá? E um diretor é, na verdade, quem organiza uma coordenação. Então, já vou começar por princípio. Tá? Não há gestão em escola. Nós não queremos gestores, nós queremos educadores. Tá? E uma gestão ainda compartilhada com milico, tá? Venha de onde provier, é militar. Ordem unida é a estética do nazismo. Tá? E nós estamos começando a ter nesse país coisas que se tiram como se fossem coelhos debaixo de um chapéu de mágico, de qualquer coisa, e vai se implementando. Então, eu vou começar dizendo assim, que uma escola cívico-militar não é uma escola. Ok? Quer dizer, então, eu, assim, por princípio, tá? Porque detesto a estética nazista, detestaria uma escola militar. Isso, como fosse substituindo a escola pública. Que tenha escolas militares de treinamento para militares, que tenha. Mas são para quem quer ser militar, ponto. Isso não é a aprendizagem da obediência. Em segundo lugar, eu queria dizer que os militares talvez estejam querendo assumir gestão, ou participar de gestão de escolas, porque eles não perderam o sentido da sua existência. Enquanto militar e enquanto exército. Hoje não há mais guerras tradicionais. Então, eu vou levantar aqui alguns pontos muito gerais, tá, que eu espero que sirva para reflexão e para discussão dos professores. Tá? Eu vou começar com uma questão de uma suposição. Tá? Aparentemente, tá, as escolas com uma gestão, que horror, tá, melhor e organizada na forma definitiva, tá, teria alunos com melhores resultados em avaliações de larga escala, porque as escolas militares têm essas avaliações melhores. Bom, há um engano nisso. Primeiro, porque as avaliações não levam em conta, tá, as condições de entrada, só levam em conta as condições do momento. Se você não leva em conta as condições de entrada,
toda avaliação de larga escala é falsa. Segundo, porque não leva em conta as condições materiais, condições de trabalho, etc., das escolas, nem as condições imateriais, como, por exemplo, a contratação de professores, a seleção de professores, etc. Em terceiro lugar, é um engano, tá? Porque essas avaliações somente retratam uma retenção momentânea de conhecimentos e que, portanto, podem significar pura e simplesmente, tá, uma retenção, tá, devido, tá, à lembrança naquele momento e não, tá, um conhecimento em si. Tá? Eu posso saber, inclusive, tá, e naquele momento da palavra não me lembrar. Como é que eu posso dizer, então, que o aluno não sabe? Tá? Quer dizer, você tem uma avaliação de retenção que, ao mesmo tempo, exige, naquele momento, uma lembrança. Bom, segunda questão que eu queria colocar é, suponhamos que essas avaliações de larga escala realmente, tá, mostrassem efetivamente que essas escolas são melhores. Ok? Tá. Aí você cria um programa, tá, para ter escolas, tá, que, sendo melhores, funcionariam como escolas modelo. Será que esse país não vai aprender nada, nunca? Esse modelo de criar uma escola financiada e que sirva de modelo para as demais vem desde o Império. O Colégio Dom Pedro II, que era para ser modelo para as demais escolas, só que você entafuia dinheiro e condições do Colégio Pedro II e diz, este é o modelo de escola para os outros. Aí Dom Pedro II, nas suas milhares de viagens, chega, por exemplo, em Sergipe, tá, e entra para dentro de uma aula régia, porque nem escola existiam, ok? E faz uma diferença enorme entre o Colégio Dom Pedro II e a escola de Sergipe. Ora, isso não funcionou na história, não funcionou aí. Cadê as escolas de ensino médio que seriam modelos do governo Temer? Vamos vir para o contemporâneo. Então, você abre algumas escolas, veja, a própria proposta dessa gestão cívico-militar, tá, do governo federal é de implantar algumas escolas até o final do mandato desse desgoverno, e só. Quer dizer, para servir para quê? Para modelo das outras escolas? Isso não funcionou nas escolas, tá? Desde o Império com o Colégio Pedro II, não funcionou no ensino médio com os financiamentos e aquela MP, tá, do governo Temer, e não vai funcionar com a escola cívico-militar. Porque não é possível você construir modelos para outras escolas seguirem a partir de um financiamento do modelo e um não financiamento das outras escolas. Você já cria a diferença. Tá? Bom, um terceiro tópico que eu queria colocar é em relação à disciplina. Tá? E vamos tomar essa questão da disciplina, tá, ok? Em três aspectos. Vamos tomar primeiro um conceito de disciplina como comportamento, ok? Aquele comportamento obediente e silencioso, tá? Como se sabe, no silêncio nada ecoa. Tá? O comportamento da obediência silenciosa, não questionadora, não tem nada a ver com educação. E só produz adestrados. E nós não queremos uma cidadania adestrada. Num outro sentido, tá, o comportamento pode ser pensado, tá, como autoimposto pelos sujeitos. Quer dizer, eu, tá, me comporto, tenho uma disciplina em função, tá, do meu próprio projeto de trabalho. Tá? Eu estou escrevendo um texto, eu me disciplino para escrevê-lo. Tá?
defina um tempo para isso. Tá, ok? Quer dizer, então, se eu pensar a educação como curiosidade, como pergunta, e não como obediência, o que nós podemos obter é, tá, um comportamento autoimposto, okay, de estudo, tá, que não é gerado jamais pela experiência, mas que é pela obediência, mas que é gerado pela pergunta e pela busca. Por fim, você pode pensar, tá, aquilo que, do ponto de vista, tá, punitivo, você vê, tá, como comportamento. A balbúrdia na escola, tá, a vozerios, tá, aquilo que nós chamamos de indisciplina. O que produz essa indisciplina? Essa é a pergunta a fazer. A pergunta a fazer é que essa indisciplina pode ser produzida pela imposição de verdades aleatórias ao mundo da existência dos estudantes. E se são verdades aleatórias em relação ao mundo da existência das pessoas, as pessoas não vão ficar ouvindo. Não há escuta para isso. Ora, a imposição nessas escolas, tá, cívico-militares aprofundará precisamente aquilo que é aleatório, aquilo que não produz sentidos, tá, e se dará um comportamento, okay, a disciplina comportamental, via punição. Quer dizer, uma punição cala. Cala nos dois sentidos de calar. No primeiro sentido, tá, ela cala porque silencia. Mas também ela cala porque marca, porque deixa cicatrizes e que produz profundamente uma revolta. Tá? Ela funciona, portanto, muito mais como silenciamento, como um mutismo, mas não um mutismo que nos fala. Não um calar que a gente escuta. Tá? Mas é um silêncio que não ecoa nada. Tá? Toda vez que um pai autoritário, tá, pune uma criança, pune o seu filho, ele obtém um silêncio. Mas este silêncio é um calar que diz muito. É preciso aprender a escutar este calar e é preciso aprender a escutar aquilo que chamam de indisciplina, produzido precisamente pelas disciplinas, pelas definições de tudo que já tem que ser dado. Tá? Por fim, o quarto ponto que eu queria levantar, tá, eu vou ser muito rápido mesmo, tá, é que a formação nossa, se você pensar Bildung, no sentido alemão de formação, de Bildung, esse sentido que é quase intraduzível para nós, que é de formação, tá, ela contém informação e contém o que nós aqui costumamos chamar de formação. A informação exige daquele que está em processo de escolarização uma compreensão. Esta compreensão pode ficar congelada, porque se fixa no conjunto das informações, conhecimentos, tratados como conhecimento, que a escola transmite, tá? E não como instrumentos de uma outra construção, mas como aquilo que transmitido deve ser retido, compreendido e retido, o que significa fixar o conhecimento. O que epistemologicamente é um contrassenso com a própria palavra conhecimento. Tá? Então, nesse sentido, tá, okay, é que nós temos a educação brasileira, tá,
tem deslocado, tá, duas coisas. Todo o processo de aprendizagem, colocar a aprendizagem, tá, e distribuir aquilo que tem que ser aprendido na forma de habilidades e competências, é congelar, porque uma habilidade, uma vez que eu tenho a habilidade de abrir uma garrafa de vinho, ok? Terminou, eu não tenho mais o que aprender. Competências e habilidades dão fim. Então, a BNCC, quando traduz todo e qualquer conhecimento em habilidade ou competência, tá, na verdade, congela o conhecimento. Ora, o conhecimento é produto de uma dinâmica no processo científico. Tá? Então, há necessidade dessa informação e compreensão? Sim, porque está aí a herança cultural. Mas se ficarmos nisto como uma forma de congelamento, e que é o que imagina aquele que prega a obediência, a educação como sujeito obediente, okay, típico da construção militar, em que se segue ordens sem perguntas, você nunca terá o salto da compreensão para a interpretação. Porque a interpretação contém a compreensão mais a elaboração criativa. A elaboração criativa pode ser uma pergunta. E toda a pergunta, na verdade, levando a uma resposta, tá, exige uma nova pergunta. Num processo que não tem fim. Tá? Por isso que respostas que fixam, tá, são respostas inúteis no processo criativo. Elas têm que ser apenas úteis se se transformam em instrumentos de novas perguntas. E, portanto, num processo eterno de estudo. É preciso, sim, que a escola brasileira recupere o conceito de estudo. Pare de ter alunos para ter estudantes. Professor, estudante, aluno, estudante. Substituindo a palavra aluno pela palavra aquele que estuda. Todos nós sabemos que quem estuda, aprende. A aprendizagem é, portanto, uma consequência do estudo. E, aprendendo, estudando, tá, na medida em que eu me disciplino, porque o estudo exige disciplina, cada vez mais eu vejo que tenho mais coisas a estudar. O professor Geraldi chamava atenção sobre, não é, a disciplina pela disciplina, não é, o obedecer pelo obedecer, que se para nós tem pouco sentido, inclusive às vezes, não é, nos pedidos que a secretaria nos manda, ou não é, faça o MIT, faça isso, faça aquilo, se para nós tem pouco sentido apenas o fazer pelo fazer, não é, a disciplina pela disciplina, imagine para um jovem, imagine para uma criança, um adolescente, não é, perde totalmente o sentido e a concordância, não é, de pais, mães, enfim, que aceitam esse modelo de escola, não é, cívico-militar. Eu acho que o resultado é que eles estão reconhecendo o próprio fracasso educativo, não é, familiar, porque, veja, desejar uma escola cujo objetivo é disciplinar alunos, não é cuidar do comportamento, porque um dos objetivos do projeto, não é promoção de valores humanos e cívicos, e na sequência diz assim, ó, bons comportamentos e atitudes para o pleno exercício da cidadania. Veja, o professor Vanderlei Geraldi dizia, não é assim, que educação, que escola, que sociedade, que conhecimento, quer dizer, de que cidadania se está falando? Não é? Ela é vazia quando o cidadão aprende, não é? Na verdade, usamos praticamente o adestramento de alunos nesse tipo de escola. Então não existe aprendizagem, não existe discussão, não existe reflexão, não é, nesse tipo de escola. Sim. Isso, mas na verdade o que eu queria dizer é que quem estuda abre para a infinitude. Tá?
quem quer construir e ter habilidades e competências, abre para a finitude. A escola deve abrir para a infinitude. Tá? A infinitude, como a cidadania abre para a infinitude. É isso. Obrigado. Rádio Camélia está no ar 24 horas. Participem!